dia, pessoal, aqui no nosso primeiro podcast. Eu sou Érica Moura, sou sócia responsável pela área societária e contratual do MMC Advogados, sou presidente da Comissão de Direito Societário da OAB Campinas, né? Estou no meu primeiro ano de comissão e estou nessa manhã com Marco Favarin, sócio da Consulcamp, Mário Pereira, sócio responsável pela área societária do Ferreira Pires, e Caio Cirino, advogado da área societária do Gomes Hoffman Belucci Piva. Então, o que nós idealizamos aqui, todos os membros da Comissão de Direito Societário da OAB Campinas? Iniciar com um podcast, né, nosso primeiro evento, falando um pouquinho de holding patrimonial, que na sua grande maioria é uma empresa familiar, e quais são na prática, né, o que eu gostaria que nós conversássemos hoje é bem o que nós vivenciamos na prática, na estruturação de uma holding patrimonial, né? Sempre olhando para o nosso dia a dia, né? Eu sempre costumo falar que a holding patrimonial não é uma empresa de prateleira, não é um contrato social que a gente consegue replicar, não é um contrato padrão. Nós temos que entender realmente, assim, desde o início da sua estruturação, concepção, aquelas perguntinhas, né? Quais são as especificidades de cada família? Que o patriarca, o detentor do patrimônio, deseja com uma constituição de uma holding familiar? Quais são os conflitos que este detentor do patrimônio quer evitar no futuro, né? Sempre pensando que a gente tem que imaginar todos os problemas que podem dar no futuro com aquela família, ou com aquele empresário. Então, ter esse olho realmente, ter uma visão 360 daquela família e daquele patrimônio, para que a gente possa estruturar uma holding muito bem, né, robusta, com todas as cláusulas necessárias. Então, para começar, vou fazer uma pergunta para todos vocês, que, né, na experiência de vocês, porque todos nós aqui somos profissionais já de longa data, já lidamos com diversas holdings, né? Então, na experiência de vocês, quais são os principais erros ou problemas que vocês encontram em contratos sociais de holdings já constituídas, né? Então, quando chega aquele contrato para nós, que a gente olha e fala, ai meu Deus, o que foi feito aqui? Marco, quero conversar com você, essa sua visão financeira, né, aí da Consulcamp no seu dia a dia, o que você encontra de problema num contrato social? Bom, agradecer o convite, agradecer estar na mesa aqui com vocês. Eu acho que o erro principal está no porquê fazer a holding. Se há realmente estrutura patrimonial, financeira, familiar, para você querer criar uma holding. Você pega contratos em que você vê que ele não tem aderência nenhuma com aquela estrutura de família. Eu quero fazer uma holding porque eu tenho dinheiro em banco. Banco não resolve, então banco é mais barato você estar na física. Eu tenho um monte de patrimônio pessoal e que eu quero constituir uma holding para deixar para os meus filhos e já fazer doação em vida, fazer usufruto, enfim, reserva de usufruto. Tributariamente até então fazia sentido, daqui para frente a gente vai entender com a reforma tributária, que acho que é até tema do próximo podcast, né, que vai incluir isso, mas o porquê qual o sentido de fazer. Então, eu acho que o primeiro ponto é avaliar a sua estrutura patrimonial, avaliar a sua estrutura financeira, a sua estrutura familiar. Eu tenho criança pequena, eu tenho filho crescido, eu tenho filho casado, eu vou incluir meu neto. Tem caso que já faz a doação direto para o neto, nem passa pelos filhos. Você faz a constituição da holding e já passa direto para o neto. Mas o contrato social em si, já formatado, que não reflete a estrutura patrimonial, às vezes tem casos que você joga fora, fecha a própria holding. Sim. Então, eu tenho casos em que você não tem necessidade de ter aquela holding mais, ela não faz sentido nenhum dentro daquela família. Então, desmonta a holding, dá para cada filho aquilo que é dele e vambora. Então, eu acho que é essa avaliação primária, a primeira avaliação que você tem que fazer para começar a estruturar um contrato.
E dali para frente vão vir todas as outras regras que nós vamos discutir, enfim. Mas eu acho que o ponto principal é esse. Eu sempre falo, né? A estrutura tem que conversar com a realidade financeira e o patrimônio, né, daquela família ou daquele investidor, né? Às vezes não tem necessidade nenhuma de ter uma holding Exato. patrimonial. Às vezes todo o investimento da pessoa está em ativo financeiro. Não tem por que constituir uma holding patrimonial. Ou às vezes até falo também, tipo, já teve casal que foi no meu escritório e falou: olha, a gente vai constituir a holding, mas pensando bem, eu acho que a gente vai vender tudo, gastar tudo e não vamos deixar nada para filho. Não tem sentido, Exato. né? Você vai pagar ITBI para integralizar, depois você tira, enfim. Eu acho que realmente a gente tem que olhar muito a realidade financeira daquele investidor, daquele núcleo familiar, para ver se faz sentido ou não. Exato. Perfeitamente. Caio, agora queria que você falasse um pouquinho, principalmente nessa sua visão de administração, governança, quais são os erros que você encontra que são mais frequentes? Bom dia a todos. Primeiro quero fazer um preâmbulo para dizer da minha alegria de estar nesse evento inaugural da Comissão de Direito Societário, presidida pela Érica, e estar ao lado de colegas que eu tanto admiro. Bom, Érica, eu vejo que a cláusula de administração ela é bastante problemática na holding, porque ela é muito importante. Eu digo que se ela não é o coração da holding, ela é com certeza um órgão vital. Porque se ela não funciona bem, isso pode comprometer a própria estrutura patrimonial e societária da holding. E o que eu vejo que às vezes falta nos contratos sociais, definição de quem pode fazer o quê. Alguns atos, a gente sabe, são mais sensíveis. Por exemplo, a alienação de um ativo, inclusive a prestação de uma fiança, de uma garantia, aval. Esse tipo de coisa, depender do contexto familiar e patrimonial, pode fazer sentido ter ali uma regra de dois administradores assinando em conjunto. Para outros atos de gestão do dia a dia, não faz sentido deixar só uma pessoa, aquela que já está mais à frente, já está acostumada a gerir o patrimônio. Então, a questão é, isso precisa estar escrito. A família, às vezes, tem um entendimento bastante consolidado na prática do quem faz o quê, mas se isso não está escrito, é no momento de eventual conflito que a gente vai olhar o que está no contrato social. Sim. E aí que surge o problema, né? O contrato social não diz o que realmente acontecia. E aí as possibilidades de discussão são inúmeras. Então, eu acho que uma boa cláusula de administração, uma boa redação definindo poderes, atribuindo responsabilidade de gestão para quem efetivamente faz a gestão, acho que isso é um primeiro passo para uma boa governança corporativa de um patrimônio familiar que no final do dia busca a perpetuidade. Esse é o grande objetivo, um dos grandes objetivos de toda a família. Buscar que o patrimônio fique na família com eficiência societária, tributária, mas o principal objetivo é que ele não se perca e fique ali com todas as gerações que virão. E isso a gente vê muito no contrato social, que é aquela cláusula de administração padrão, né? Exatamente. Padrãozão ali, administrador, e isso é um grande erro, porque, de novo, cada família tem a sua especificidade. Então, faz sentido ter alçadas na administração, faz sentido ter dois administradores, faz sentido na falta, na ausência temporária, na ausência permanente, quem é que assume. Então, isso é um grande erro, concordo plenamente com você, porque eu vejo ali a administração padrãozão, não tem mais nada. Administrar isoladamente ou conjuntamente e mais nada. Então, eu acho que tem que estar muito bem redigida, tem que estar muito bem, tem que estar clara, né? Porque se não tiver clara, se não tiver claro quem decide, vai ter conflito, isso é inevitável. E a gente tem que, é o que eu falo, a estrutura do contrato social, a gente tem que ir cláusula a cláusula, identificando o que faz sentido para aquela família, para aquele investidor. Mas acho perfeito. Mário, um pouquinho agora, sua visão contratual, sua visão de conflitos, quais são os erros que você mais encontra num contrato social já constituído? Bom, primeiro, Érica, eu gostaria de parabenizá-la por presidir Obrigada. a Comissão de Direito Societário da OAB, recém-constituída, né? A primeira presidente da Exatamente. Constituição, da comissão. E é uma iniciativa super interessante, porque o direito societário é algo muito presente, tenho certeza, na vida de muitos advogados da subseção, e não tenho dúvida que vai ser muito produtivo este evento e todos os outros que virão. Bom, Érica, um grande problema é que quando as pessoas falam muito em holding hoje, elas deixam de lado o fato de que
juridicamente nós estamos deixando um regime jurídico, na maioria das vezes de condomínio civil, como, por exemplo, o Marco comentou sobre clientes que possuem imóveis ou clientes que possuem dinheiro. Quando a gente está falando de imóvel, a partir do momento que eu montei uma holding, eu estou abandonando esse regime do condomínio civil em relação ao imóvel, da copropriedade, e eu estou entrando no regime do direito societário. Então é um outro jogo com outras regras que são mais complexas, mas também me fornecem diversas ferramentas para que eu possa tornar a convivência mais harmônica, para que eu possa evitar e prevenir conflitos. Eu acho que esse é um grande propósito do direito societário que muitas vezes é esquecido no contrato social. A gente vê esse contrato social padrão de internet, como você havia mencionado, e é difícil, sem um especialista, que esse contrato traga os remédios e as ferramentas que ele pode trazer. Então, por exemplo, questões relacionadas a direito de voto afirmativo, direito de veto, questões relacionadas à saída, divórcio, sucessão, falecimento de algum sócio ou exclusão de um sócio por justa causa, o que é essa justa causa. Então, são algumas cláusulas que a gente consegue implementar e talvez antecipar um pouquinho do futuro. E essa antecipação, ela vem, como você disse, da experiência, ela vem do que o mercado já vivenciou nos últimos anos, do que nós, como profissionais, já vivenciamos nos últimos anos, e já enxergamos que ali eu posso ter um problema futuro. Então, isso é interessante porque eu tenho um jogo mais combinado e esse combinado, se está escrito, não é caro, né? Exatamente, é o que eu sempre falo, gente. A gente tem que combinar com os russos, né? E escrever. A gente precisa escrever, né? Eu sempre falo assim, o problema não tá na holding em si, né? A gente vai lá constituir a holding. O conflito vem de uma holding que não foi bem estruturada para aquela família, para aquele empresário, para aquele investidor, né? Então, assim, eu sempre falo, às vezes não faz sentido nenhum ter holding. A gente tem que pensar muito bem, faz sentido ou não faz sentido, né? Como eu tinha dito. Então, eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Agora a gente vai entrar no nosso segundo bloco aqui, que a gente vai falar das cláusulas essenciais. Depois a gente vai falar da necessidade de um profissional para a constituição da holding, um profissional que consegue enxergar esse 360, né, uma visão 360, e depois a gente vai falar um pouquinho da holding na reforma tributária. Então, assim, trazendo esses problemas que vocês acabaram de mencionar, agora a gente vai para as cláusulas essenciais, né? Então, de novo, que é o nosso ponto central. Quais são as cláusulas que não podem faltar em hipótese alguma, em um contrato social de uma holding patrimonial, né? Novamente, sempre com aquela imagem que a maioria das vezes nós estamos falando de uma estrutura familiar, né? E quando não existe clareza, possivelmente a gente deixa de ir para a esfera jurídica e a gente vai para uma esfera pessoal, porque a gente está lidando ali com a família, né? Então, o que está escrito, a gente vai, como o Caio disse, a gente vai pegar o contrato social e vai falar, olha, aqui está escrito e nós vamos seguir essa regra, né? Então, uma pergunta para vocês, né? Quais são as cláusulas que jamais podemos deixar de constar no contrato social? Vou começar com o Caio. Caio, você, que aí é a questão da administração, da governança, que eu acho que é uma das cláusulas essenciais aí, como tem que ser muito bem redigida. Sem dúvida, Érica. Buscando atacar aqueles problemas que a gente identificou na cláusula padrão de administração, acho que são grandes decisões, né? A primeira, quem vai ser o administrador? A família tem que entender, dentro do contexto, quem faz mais sentido que tem esse poder de administração. Se é uma pessoa que já está mais acostumada a fazer gestão do patrimônio, se é um conjunto de pessoas, pode ser mais de uma, se isso faz sentido ou não para aquela realidade familiar. E aí a gente entra numa segunda grande decisão, né? Faz sentido segmentar as tomadas de decisão? Para vender um ativo, como eu comentei no começo, assinatura de 2 da família, faz sentido? Pode ser que não faça, ou pode ser que faça. É como a gente falou, tem que olhar a realidade de cada família. Alçada de decisão, um negócio acima de R$1 milhão, por exemplo, precisa da autorização do sócio, ou precisa da assinatura de 2 administradores. Eu acho que é um exercício reflexivo que precede a construção da cláusula. A gente, como advogado, não consegue construir uma cláusula sem antes entender qual é aquela realidade familiar. Sim. Senão fica uma cláusula esvaziada de sentido. Tá só ali no papel, mas não reflete o que a família efetivamente pratica.
E ainda nessas grandes decisões que devem ser tomadas na cláusula de administração, eu acho que faz sentido pensar, refletir sobre a nomeação do administrador suplente. A figura do suplente vai atuar, como o próprio nome já sugere, na falta do titular. E por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Se eventualmente ocorre alguma coisa que implique no afastamento do administrador titular, pode ser inclusive uma causa temporária, que tem um prazo determinado. Mas, de qualquer forma, ele vai estar afastado do dia a dia. Sim. Então, para evitar, nesse momento tão sensível, uma indefinição sobre como os negócios vão ser geridos, como o patrimônio vai ser gerido a partir daí, pode ser que faça sentido nomear um administrador suplente que vai atuar justamente na falta do administrador titular. E aí entra a gente volta para o começo, né? Quem vai ser essa pessoa? Faz sentido ser o cônjuge, mas o cônjuge não tem conhecimento do patrimônio, da administração do patrimônio. Faz sentido seu filho que já está mais atuante ali na gestão do patrimônio? Faz sentido seus 3 filhos em conjunto, por exemplo, para evitar que um deles tome uma decisão em desacordo com os demais? Então, eu acho que tudo isso faz parte de um exercício reflexivo que é importante não só na cláusula de administração, mas em todas elas. E como eu vou fazer um bate-bola aqui com o Mário, só para finalizar a minha parte, a gente vê que em algumas estruturas um pouco mais robustas, pode haver uma divisão, uma estruturação da administração com órgãos, né? Então, uma diretoria executiva, às vezes composta por mais de 3 pessoas, ou 7, enfim, dependendo da estrutura, com requisitos claros para assumir o cargo de diretor, por exemplo, uma pós-graduação em finanças ou em administração, idade mínima, máxima, quem elege, quem pode destituir, e às vezes acima dessa diretoria até um conselho de administração. Então, assim, essa estrutura pode ser pertinente, principalmente aí no mundo das SAs, né, Mário, que tem uma diferenciação bastante prática que tem efeito sobre a cláusula de administração. Esse ponto que você mencionou é muito bom, que eu imagino que existam agora diversos advogados assistindo a gente, mas também leigos. Então, diferenciar, a gente está falando aqui de cláusulas essenciais, diferenciar os 2 tipos societários é muito importante. São os que a gente mais usa no dia a dia, né? A sociedade limitada da sociedade anônima. A sociedade anônima, ela é mais complexa, é regida por uma lei específica, mas ela traz diversas ferramentas que eu não tenho ali na limitada. Então, eu até posso, por exemplo, criar um conselho de administração da limitada, mas a competência dele vai ficar um pouco esvaziada. Eu tenho na LSA mecanismos, inclusive, que falam sobre os direitos e os deveres fiduciários do administrador. Então, quando a gente está falando de administração, é importante entender que o administrador ele está investido numa função em nome da sociedade, ele pratica os atos em nome da sociedade e ele responde para a sociedade. Então, você havia mencionado a questão de uma fiança, de um aval, de uma garantia, de alçadas ali para aquela diretoria. É muito importante que isso esteja claro e também é muito importante que a pessoa que vai assumir esse cargo, seja de administrador ou de diretor, além de ter a qualificação técnica para isso, tenha a consciência de que ele tem deveres. E esses deveres podem posteriormente ser cobrados dele. Então, ele deve prestar contas, ele pode ser responsabilizado por atos que não estavam autorizados por assembleia ou pelo contrato social. Você tem ali na lei da sociedade anônima a figura da ação social também, que pode ser movida pela sociedade contra esse administrador. Então, esses pontos são extremamente relevantes para que a gente tenha um ambiente mais coeso e mais seguro para todos que estão dentro daquela sociedade. Perfeito, Mário. Só para eu fechar essa cláusula de administração, a gente às vezes pensa em algumas estruturas de que os sócios são familiares, né, na maioria dos casos. Então, uma cláusula que às vezes pode ser avaliada é a possibilidade de, se não tiver o consenso em uma reunião sobre um determinado tema, marcar dali 2 dias uma nova reunião, porque no momento de discordância, de dissonância, é comum que os ânimos se aflorem. Então, pode ser interessante que os sócios, enquanto familiares, vão para casa, reflitam sobre aquele tema e realmente verifiquem se a posição inicialmente adotada faz sentido ou se ela foi escolhida por uma questão de falta de empatia com o outro irmão, por exemplo, ou por alguma rusga familiar. Então, a gente pode prever no contrato social ou até em acordo de sócios uma cláusula de que, se não tiver uma decisão unânime em determinada matéria, vai ser convocada automaticamente para dali um tempo uma outra reunião, inclusive com o apoio de técnicos, se for necessário, para debater novamente esse tema. Porque
porque isso pode ser um importante mecanismo até de mitigar conflitos entre familiares. Excelente sugestão. Muito bom. Eu já tive casos, assim, você falou de administrador suplente. E isso é algo que, depois de novo, né, a prática nos faz rever alguns pontos. E eu tive um caso também que teve uma ausência temporária. Ele era extremamente centralizador e sofreu um AVC e teve que se afastar. E a família não sabia absolutamente nada, não tinha. Ele constituiu a hold patrimonial, colocou todo o patrimônio lá, estava doando as cotas para os filhos, mas sempre detendo a administração de forma isolada, né, com pouco conhecimento da família. Então, isso é de extrema importância, ter um administrador suplente. Eu acho que conversar com a família, né, ou pelo menos com um membro da família, para entender como é que está sendo planejado, isso é muito importante, porque às vezes esse detentor é muito centralizador e não quer falar o que tem, que não tem, só que às vezes quando acontece esses eventos inesperados, a família fica perdida, o cônjuge, os filhos. Então, eu acho que porque, na maioria das vezes, a holding é constituída para organizar uma sucessão, né? Tá ali todo o patrimônio. Normalmente, o empresário tem lá a empresa operacional, mas constituir, está segregando ali o operacional do pessoal, do patrimônio pessoal. Então, eu acho que essas cláusulas devem ser muito bem redigidas, né? De novo, questão de regra de saída, regra de entrada, acho que essa parte sucessória, quando estamos constituindo uma hold com esse intuito de uma organização patrimonial, já pensando no futuro, num planejamento sucessório, eu acho que a gente tem que colocar todas essas cláusulas, não deixar passar nada, pensar realmente naquela estrutura. E, normalmente, eu falo assim, o contrato social da holding, quando é idealizada para um planejamento sucessório, é um testamento. É como se fosse um testamento. Sim. Então, a gente tem que colocar tudo. E eu falo, a gente é muito psicólogo também, porque vai a família lá no escritório, e aí, normalmente, eu converso primeiro com o detentor do patrimônio. Aí ele fala, você pode explicar para minha esposa? Aí vai a esposa. Aí você pode explicar para os meus filhos? Aí vai os filhos. Aí depois junta todo mundo. Todo mundo como acordo, todo mundo entendeu, tudo. Então, aí a gente é psicólogo. Aí vem, doutora, mas sabe o que é? Meu filho casou, mas eu não tenho empatia pela minha nora. Minha filha casou, meu Deus, meus netos são menores. E se a minha filha falecer, né? Que outro erro? Tem o regime da sucessão, tem o regime de casamento. Então, não, mas minha filha é casada com separação total de bens. Não, tudo bem que é casada com separação total de bens, mas se ela falecer, os seus netos são menores, quem vai ser responsável pelos seus netos é aquele genro que você não tem a menor empatia e que pode entrar na holding, né? Então, assim, prever absolutamente tudo. Aliás, que faz parte da proposta de reforma do Código Civil que não seja mais herdeiro, né? Exatamente. Mas fica para um outro podcast outra esse tema. Que aí é muita coisa. Marco, o que você tem a nos falar aí que você... Essa cláusula tem que ter, gente. Eu acho que, sem dúvida, a questão da administração, a questão das regras de sucessão, sim. Mas a gente tem que entender também, como o Mário comentou, a questão de você escolher uma SA, escolher uma limitada. Existe uma diferença entre ser o dono, ser o administrador, ter direito a prolabore, que é uma discussão, porque às vezes o cliente chega lá com os filhos, enquanto o pai está vivo, não tem discussão nenhuma, é tudo perfeito. Os filhos ficam quietinhos, o pai paga prolabore para um, paga prolabore para outro, paga lucro para um, paga lucro para outro, dá um apartamento para cada um, funciona. Pai morreu, mãe morreu, eles se matam ali embaixo. Por quê? Não está definida a regra de quem vai administrar, se o que administrou prestou conta para o outro. Então, até na questão do administrador, esse conflito entre os irmãos, o que eu faço normalmente? Nomeio um consultor. Perfeito. Tem um cara que vai lá, então não é o meu irmão que está dizendo quanto que gerou de lucro aquela empresa, quanto que deu o resultado daqueles apartamentos, o aluguel que deu. É um consultor que foi lá. Tá aqui, eu fiz o levantamento, teve tanto de receita, teve tanto de custo, sobrou tanto de resultado, pagou as contas aqui, você tem direito a X resultado. E aí entra na questão da SA,
quando a gente vai discutir dos lucros obrigatórios, o preferencial e o ordinário. Então, eu tenho caso em que o irmão não quer distribuir lucro. Ele não quer. Por quê? Porque ele sabe que o irmão precisa de dinheiro e ele não vai tá bem dar de dinheiro. vida, E ele tá bem, e vai acabou. apertar o irmão. E ele não vai dá dinheiro pro estrangular. irmão. É. E ele fala assim, não, Isso eu é preciso muito de comum. dinheiro da empresa. Agora, com essa discussão agora no final do ano passado, a respeito da distribuição Então. isenta dos lucros, eu tive caso e capitalizou tudo. Tinha 60 milhões na empresa, tinha um caixa de 30. Aí você fala, tudo bem, capitalizar 30, diferente do caixa que você tinha, compreensível. Não, vamos capitalizar tudo. Eu falei, mas você tem 30 milhões livre para distribuir para o seu irmão. Tem Não vou caixa. distribuir. Só que aí você vai entender o porquê não vou distribuir. Aham. No passado, quando o irmão era o administrador, ele não distribuía. Entrou o irmão novo e não vou distribuir. E, Marco, isso piora na sociedade limitada, né? Muito. Porque eu não tenho Piora. o dividendo mínimo obrigatório. Exato. É. Então é eu isso. vejo isso como, infelizmente, estratégia de irmão para conseguir extrair do outro o que ele quer. É isso. Um irmão tá melhor de vida, tem uma profissão, o outro não tá tão bem. É isso. Segura a caixa, não delibera, ainda mais aquela sociedade que é 50-50, né? A Exato. tal Nossa, da isso não sociedade faz nada, burra. né? Ninguém delibera Exato, nada. exatamente E aí a isso. pessoa que precisa de dinheiro fica sendo estrangulada, no final do dia aceita qualquer coisa. A gente Exato. está falando de cláusulas essenciais, uma Exato. muito importante, principalmente a limitada, essa questão do dividendo mínimo. Falar quanto por cento do lucro líquido a gente Não, vai distribuir. e a responsabilidade do administrador que está ali de saber o quanto pode ser distribuído. Tem situação que não vai poder distribuir, tá ok. Mas foi o consultor lá, falou, ó, não tem dinheiro para distribuir, esse dinheiro vai ser utilizado no projeto tal, que está, sei lá, construindo o projeto tal, mas depois você vai receber seu lucro. Mas essa definição de eu tenho direito ao lucro, eu tenho direito ao resultado, eu tenho direito à administração, tudo isso tem que estar muito claro. Porque os que estão ali embaixo, como eu falei, enquanto o pai está vivo, enquanto a mãe está viva, funciona tudo bonitinho porque eles mandaram, acabou. Para os filhos, tem que estar muito claro. Quem que vai administrar lá na frente? Eu vou receber lucro? Eu estou prejudicado nisso. Eu tenho uma família, eles têm 5 filhos. E vinha do histórico de 3 irmãos, que foram cada um tendo 5, 6 filhos. Chegou uma hora, tinha 11 filhos, mais os sócios. Então, quer dizer, tinha 14 sócios para gerir. Tudo bem, vamos fazer uma SA para cada um, constituiu a holding, os grupos, cada um nomeou um diretor, tá tudo perfeito, funcionava. Morreram os 3 pais, né? O pai e os 2 irmãos, os fundadores, sobrou os 11. Destes 11, eram 2 grupos, ótimo, tinha 2 holdings SAs, que também eram SAs, e o nomeado o diretor embaixo. O que chegou a acontecer? Eu preciso constituir uma nova empresa, vamos fazer, mas o diretor vai assinar. A mais nova, sei lá, devia ter 19 anos, 18, 19 anos, a mais nova das filhas, chegou no escritório nosso chorando, porque falou, meus irmãos estão me excluindo da sociedade. Eu falei, não está excluindo nada. Você está lá em cima, você não está aqui embaixo. Então, esse desenhar com eles, e até no caso um acordo de sócios bem estruturado, bem robusto, porque, óbvio, tem previsões que eu não vou fazer lá no contrato social, mas eu faço aqui no acordo de sócio, eu prevejo isso no acordo de sócio. Então, esses detalhes, lucro, administração, a própria estrutura da empresa, sim, eu acho que tem que ser prevista dentro dessas cláusulas que são fundamentais. Só pegando um gancho na fala do Marco sobre a formalidade, eu acho que a prestação de contas é algo muito Sem importante dúvida. e que em alguns casos a própria família negligencia, né? Não sabe fazer, não tem jeito. De trazer um externo para fazer isso de maneira formal, reunião de sócios para aprovação de contas até abril, eu acho que essa é uma rotina que vale ser incorporada àquela realidade familiar, principalmente por uma questão de governança. Olha, a gente recebeu isso, é isso que você falou, prestação de contas pura. Falta isso em contextos familiares. A depender do tamanho da empresa, a constituição de um conselho fiscal, né? Exatamente. Sim. Trazer um Exatamente. auditor, O volume trazer de um negócios. especialista. Isso traz segurança para todo Sem mundo e evita o dúvida. conflito no futuro, né? Porque se está claro naquele momento, enquanto o pai está vivo, por exemplo, Exato. ninguém vai questionar. Ou depois, se o conselho fiscal aprovou, é mais difícil uma pessoa questionar se ela ouviu de uma pessoa que é imparcial, se ela ouviu de um especialista que é Sim. imparcial. Não, e outra, tem um laudo técnico, né? Exato. Eu tenho um cliente que a gente faz reunião de domingo, pra você ter ideia. Porque como é família, junta no domingo, antes do almoço, eles se juntam, porque cada um mora numa cidade, então junta todo mundo na cidade lá e faz a reunião. E aí eu vou lá para apresentar. É aquela coisa, o pai são
4 filhos embaixo. O pai, o que ele já fez desde o início? Ele falou assim, ó, eu quero a reunião, você apresenta os números, meus filhos aprovam. Tem uma menina, ela tem 15 anos, ela não tem nada a ver com aquilo. Ela vai na reunião. O pai foi treinando a governança Exatamente enquanto ele isso, estava porque vivo. quando ele Isso é excelente. morrer, os 4 já estão alinhados. Exatamente. E é o que ele falou. E, inclusive, no contrato, no acordo de sócio, já prevê. Ó, a Consulcamp que vai fazer a prestação de contas Excelente. na Assembleia. Na Assembleia não é, mas É. na reunião deles. Mas Então, sabe o que eu vejo, Marco, te interrompendo, desculpa, mas isso, quando né, é um empresário, já tá. Isso ele faz muito na é a empresa rotina dele. operacional, mas às vezes não. O que eu vejo, às vezes, eu já peguei vários casos que na empresa operacional isso funciona, tem um acordo de sócio, tá tudo bonitinho. Então ali tá tudo bonitinho. Só que ele tem um patrimônio gigante na holding patrimonial dele, tá ali, é o patrimônio gigante, porque às vezes quando o falecimento dele na operacional também não tem sucessão, então Uhum. aquilo vai acabar. E os herdeiros vão viver do que está ali na holding patrimonial. E na holding patrimonial não tem isso. Não tem. E na holding patrimonial é aquele contrato social de prateleira. Sim. Então, às vezes ele Negligenciou deixa tudo tão lá. bonitinho É. aqui no operacional, tá tudo perfeito no operacional. Tem o consultor independente, o auditor independente, tem tudo bonitinho. Só que, sei lá, ou às vezes vende, né? Porque tem agora, né? Tem um M&A, enfim, vendeu a empresa, já está com uma certa idade, vendeu a empresa. Só que ali na holding patrimonial A não bagunça deixou tá lá. nada. Ele não deixou nada previsto. E aí, esse é o problema. Então, assim, eu sempre falo, a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente está lidando com esse patrimônio pessoal, Sim. que vai vir gerações e gerações. E às vezes, gente, assim, realmente a gente tem pessoas com poder aquisitivo altíssimo, né? Que vem assim, que realmente vai deixar para, sei lá, 10ª geração. Se tiver bem estruturado, vai chegar. Sim, Se não sim. tiver, da primeira, segunda já acabou. Já Eu diria disse, também, Érica, que além de pessoas com poder aquisitivo altíssimo, tem pessoas que às vezes construíram um patrimônio que pode não ser gigantesco, mas é um patrimônio feito com muito suor, com muito carinho, e que a pessoa quer que seja perpetuado também. Sim. Sejam 3 imóveis, 2 imóveis. Então isso é importante, porque às vezes a gente fala, o pessoal escuta falar sobre holding, acha que é para multimilionário apenas, Não. acha que é só para quem tem um patrimônio Sim, gigantesco. sim, sim. Não é. Não. Depende do cenário. Óbvio que você tem os custos de constituição, você tem o custo tributário, o custo de manutenção, mas é importante a gente prever esse cenário todo. Então, quantidade de membros da família, patrimônio envolvido, tudo isso que a gente está dizendo. Acho bacana fazer esse paralelo Sim. para que a gente não pense só em... É o que a gente comentou no início. É a justificativa para a qual eu crio a holding. Exato. Ela me serve para quê? objetivo, Ela tem fundamento existir ou não? Exato. E óbvio, dependendo do desenho, ela já nem existe mais. Ela já está... Ela perdeu a utilidade para qual ela foi feita, né? Eu tive até, você me trouxe isso, que é realmente assim, uma família, o pai e a mãe, com 2 filhos, e um dos filhos tinha um problema de saúde, realmente, que na ausência do pai e da mãe, o irmão teria que, vai ter, né, que sustentar, enfim. E o pai estava muito preocupado, porque ele tem um imóvel que tem um rendimento, acho que eram 3 imóveis com rendimento de aluguel, e que, na ausência, esse rendimento de aluguel desses 3 imóveis daria suficiente para aquele irmão que é inválido, né, sobreviver com a ajuda do outro irmão. E aí ele ficou muito preocupado. Então, a holding dele foi pensada, ele falou, não quero que venda esses imóveis, são imóveis extremamente com rendimento, uma localização maravilhosa, numa cidade maravilhosa, que vai sempre estar alugado, a não ser que, né, tenha alguma questão de mercado, mas que provavelmente sempre vai estar alugado. Ele falou, eu quero que meu outro filho realmente direcione todo esse valor desses aluguéis para o meu outro filho, né? Então, assim, a gente pensou, realmente foi a constituição de uma holding, não tinha diversos imóveis, eram 3 imóveis, mas o objetivo da constituição da holding foi muito pensado proteger o filho, né, que tinha um problema. Mas, assim, foi maravilhoso, assim, falei, nossa, realmente, olha, um objetivo faz sentido, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, de novo, né, a gente tem que ser cuidadoso, tem que ser cirúrgico, e se a gente estruturar mal,
vai ter um prejuízo no futuro. Sim, e Né? outra, né? Uma destruição de família, às vezes E eu o falo. contrato não é imutável. Por quê? O que foi Não. constituído pelo pai lá atrás, eu tenho o caso lá, morreu o pai, tinha um acordo, pra você ter ideia, tem 35 páginas o acordo de sócio deles. Prevê até o regime de casamento obrigatório e tudo mais. E outra, a empresa tem que ficar no nome da família, então significa, os meus filhos têm que ter o sobrenome último para ficar sempre o último sobrenome como família. E aí o pai morreu, os filhos estão. Então hoje um filho é presidente, a outra filha é presidente, a outro filho faz o quê? E um filho também tem probleminha lá. E aí o que aconteceu? Sentamos agora, que a gente vai ter que refazer o acordo de sócio. Por quê? Porque eu tenho que prever agora que até então o filho com doença, a mãe que cuida. Mas a mãe também daqui a pouco vai morrer, porque também já né, ninguém é imortal. Eu falei para eles, a gente tem que refazer o acordo de sócios para prever quem vai cuidar do irmão que está doente, que não tem condições de se manter, quanto esse vai receber, porque óbvio ele vai ter que receber alguma coisa por estar cuidando do irmão, aonde vai ser aplicado o dinheiro do irmão que sobrar. Então eu recebo, sei lá, recebo 10 mil para cuidar do meu irmão, dos 10 mil eu gastei 7, 3 eu tenho que aplicar e tenho que prestar conta para meus irmãos. Então tudo isso tem que prever, óbvio. Eu monto o contrato hoje, amanhã vai ter que fazer adequação, e amanhã vai ter que... Cada mudança de realidade, eu tenho que adequar aquele contrato à nova realidade Da família. Mas Exato. é isso mesmo. Bom, eu acho que conseguimos trazer aqui um panorama bem completo da estrutura contratual de uma holding patrimonial, né? Agora quero entrar nos nossos 2 próximos blocos, que vai ser a necessidade de um especialista na Constituição e a holding. Desculpa cortar, faltou um ponto, que era da sucessão. Faltou ali. A gente parou a gente estava falando até agora de administração. Então Sim. vamos. Mas você quer. Eu acho que a gente pode fazer mais curto, mas eu acho que é importante, né? Que é um. Sim. Tá, então vamos. Não, pega logo depois pega depois da minha... Eu já falo assim. Isso. Falo, Mário, vamos falar um pouquinho das cláusulas de sucessão. Tá bom. Faltou uma coisa na fala dele, é isso? Não, Agora cortou, depois que ele acabou de falar, corta, e aí agora eu vou iniciar. É outro assunto. Com outro assunto. Quando eu terminei, do mesmo bloco. Mas dentro do mesmo bloco. Se quiser, quando eu terminei, corta e a Erika vai entrar com a fala não. nova. Eu Se vou- for falar tudo aí. Eu vou te questionar disso. Porque se fosse alguma coisa, você podia só falar complementando, e daí você quando começa um assunto. Não, eu vou Tá bom. mudar. Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho de cláusula de sucessão? Eu acho que, Mário, você pode trazer esse assunto, né, que eu acho de extrema importância, como eu já disse, essas cláusulas necessárias aí, essenciais. Esse assunto ele é complexo, né, Érica? Principalmente porque a maioria das pessoas, e é ruim pensar nisso, mas elas se esquecem que elas podem falecer a qualquer momento, elas podem se divorciar a qualquer momento, e uma outra situação que às vezes elas nem sabem que existe. Elas podem se retirar da sociedade, caso ela seja por prazo indeterminado, a qualquer momento. Então, quando a gente fala de sucessão, a gente está basicamente falando dessas 3 hipóteses, 4 se eu for incluir a questão da exclusão de sócios também. E o que significa essa sucessão? Basicamente significa eu entender como funciona a apuração de haveres em uma sociedade. O que é isso? A gente disse que nós estamos dentro de um regime societário, ou seja, dentro de uma sociedade, aquele titular de cotas ou de ações, ele tem uma parte daquela sociedade. Como essa parte ela é avaliada? Como ela é precificada? Isso é uma pergunta que causa muita discussão no judiciário, principalmente porque a gente não tem uma lei clara em relação a isso. Então a gente tem o Código Civil falando que, em caso, se não houver disposição contrária no contrato social, eu vou levantar um balanço especial de determinação para que aquilo seja apurado a situação da sociedade naquela data. Eu pergunto há 8, 9 anos para contador, o que é um balanço especial de determinação? Nenhum sabe me responder. Cada um fala porque aquilo não existe na contabilidade. Ele fala, doutor, isso existe na sua lei, na nossa não existe. Então lá no Código Contábil isso não existe. Então é um tema que ele traz muito problema, porque eu vou fazer um valuation, o Marcos deve fazer muito isso lá na empresa dele, eu vou considerar um ativo intangível? Eu vou considerar um fluxo de caixa descontado ou vai ser um múltiplo? Qual que é o método que eu vou avaliar aquela sociedade? Isso é muito problemático. Então, prever essas questões no contrato
são de extrema importância. Além disso, como que vai ser pago esses haveres que vão ser apurados? Porque essa apuração de haveres ela tem duas fases, né? A primeira fase é eu quantificar, eu de fato entender, levantar laudos e etc. E a segunda fase é pagar. E se eu não prevejo nada, o Código Civil, por exemplo, fala que a sociedade tem que pagar em 90 dias. E aí tem uma outra questão que é muito discutida na jurisprudência hoje. Quem paga? É a sociedade ou são sócios? Parece óbvio, é a sociedade. Mas eu comecei a pesquisar e entender que existem diversas decisões hoje que falam que são sócios. Então, isso é um absurdo. Isso pode levar a sociedade à insolvência, ou pode levar o sócio à insolvência. Então, tudo isso eu tenho que prever. Outra questão que é interessante, eu não sei como que vai ser esse pagamento, né, Caio? É em dinheiro? Não é em dinheiro? Como que você tem tutelado isso nos contratos que você faz? Eu acho que o importante é fugir da regra legal aqui, que ela é uma Uhum. regra legal difícil. 90 dias para pagar um sócio, dependendo do valor envolvido. Então, às vezes o contrato social, uma cláusula ideal, ou pelo menos deve ser avaliada, é uma possibilidade de pagamento parcelado. A gente pode aí estabelecer 60 parcelas mensais, a gente coloca uma correção monetária, mas o grande objetivo é não pagar em 90 dias, porque a gente sabe que isso pode comprometer a saúde financeira até da holding. E uma outra questão muito importante nisso, Mário, é prever eventualmente a possibilidade de pagar com imóveis, fazer uma dação em pagamento. Porque às vezes o principal ativo da sociedade é um imóvel. E para não ter esse desembolso de caixa, que às vezes nem tem esse caixa, né? Um caixa muito significativo de uma retirada ou de qualquer outro evento que implique dissolução parcial, pode ser interessante que a sociedade tenha a prerrogativa, é uma faculdade da sociedade, pagar em imóveis. Se faltar o valor, paga o restante em dinheiro. Mas dando o imóvel, é provável que boa parte dos haveres já tenham sido quitados, ou minimamente uma boa parte deles. Então, eu acho que essa é uma cláusula que deve ser muito bem avaliada e considerada por nós no momento de estruturação dessa cláusula de sucessão, que no final do dia pode evitar o comprometimento do patrimônio como um todo. Perfeito. Outra questão interessante, né? Você falou da dissolução parcial. Quando a gente está falando em direito de retirada, não sei se isso está claro para todo mundo que assiste, mas o artigo 1029 do Código Civil fala, né, que a sociedade por prazo indeterminado, qualquer sócio pode requerer a sua retirada a qualquer momento. Tem duas formas, na minha visão, de solucionar isso, né? Ou você torna essa sociedade por prazo determinado, ou você cria um acordo de sócios com uma cláusula que a gente chama de lock-up, né? Uma cláusula Uhum. prendendo aquele sócio durante um certo período. Ou seja, ele não pode se retirar durante um certo período, 10 anos, 15 anos, que seja. Isso impede que a sociedade se descapitalize para fazer esse pagamento. É triste a quantidade de vezes que a gente enxerga, inclusive cotas que foram doadas para um sócio, seja o filho, o patriarca doa essas cotas para o filho, passa 1, 2 anos, o filho exerce a retirada. Perfeito. Então, poxa, ele tá. É um jeito dele desviar patrimônio do próprio pai. Perfeito. Eu tenho um caso concreto que fez com que eu mudasse minha cláusula do prazo nas holdings patrimoniais. Porque o pai colocou todo o patrimônio imobiliário dentro da holding, doou todas as cotas para os filhos, e quando ele terminou de doar todas as cotas, um dos filhos falou: exerceu o direito de retirada. E aí não tinha também a cláusula de como se apura aqueles haveres. Então, foi uma discussão judicial de anos que o filho ganhou, né? E aí, assim, que família bonita, né? Que destruiu a família, porque o pai não fala mais com o filho, né? Porque teve que pagar duas vezes, doou e aí já pagou. E poderia ter sido evitado com uma boa cláusula contratual. Exatamente, teve que pagar em espécie, Pois é. né? Então, realmente, A Não- lei ela é bem não, complexa nesse não sentido. foi o pagamento em imóveis. Então, teve que vender imóveis para pagar o filho. Então, assim, realmente, essas cláusulas a gente tem que estar no nosso radar a todo momento, porque vai causar um prejuízo e E grande. não só a retirada, né, Érica? Às vezes a gente tem eventos que eles são involuntários, seja o divórcio, seja o falecimento. Mento. Nesse caso, eu teve um caso recente no Tribunal de São Paulo que tentaram criar uma holding para evitar que o herdeiro entrasse, né? Para evitar, na verdade, que o herdeiro tivesse qualquer acesso àquele patrimônio. Uhum. Eu posso evitar que o herdeiro entre na sociedade, ok, a sociedade pode deliberar por isso. Mas é fato que, uma vez que ele não entrou, eu vou liquidar as cotas dele, E vai ser ou interessante. o ex-cônjuge, que Uhum. seja, Sim, e vai vou pagar os haveres.
Então, isso também tem que ser pensado, né? Além da retirada, a questão da sucessão propriamente dita. Mas é de fato um tema complexo e particularmente é o que eu mais vejo dar problema no judiciário. E aquelas cláusulas também que a gente sempre coloca, né? Incomunicabilidade, empenhorabilidade, Sim, inaliabilidade, fundamental. reversão. Eu acho fundamental, mas, por exemplo, a cláusula de inaliabilidade, eu fico É. assim, putz, eu Trata coloco ou não muito. coloco? É. Porque vai engessar. Puta, não vai poder vender nunca, É. ou vai poder vender só quando o patriarca lá falecer. Reversão. Eu já tive casos que, assim, era uma família, a filha faleceu, não tinha cláusula de reversão, foi para a neta era o pai, a mãe nem chegou a casar, realmente foi uma gravidez na adolescência, não tinha, e a neta era menor, o pai assumiu, entrou, e Uhum. ainda dava pitaco super na administração. O genro do patriarca. Exatamente, que é o quem criou o genro. patrimônio. Melhor sim. Não tinha cláusula de reversão, era menor, ele entrou para representar, e assim, o caos. Caos instaurado, né? Na holding patrimonial, onde estava todo o patrimônio da família. Então, assim, esse é o grande problema, gente. Só para fechar, Erika, acho que num contexto que os sócios, os filhos são casados e existe um desejo de não permitir a entrada de cônjuges por ocasião do falecimento, por exemplo, óbvio, a gente vai seguir a regra da liquidação das cotas. Mas talvez valha a pena trazer no contrato que não existe a possibilidade de ingresso, ou que seria um ingresso mediante decisão unânime ou por Dos remanescentes. dos remanescentes. Por mais que ainda, obviamente, tenha essa etapa subsequente de liquidação, tá certo que ele não entra na sociedade. Uhum. Porque, como você disse, Érica, às vezes vem uma pessoa totalmente desalinhada com a estratégia familiar, com os valores da família, que causa um tumulto tremendo, né? Então, essa é uma... Não, e aquela coisa da garantia que ele vai ser indenizado. Exato. Então ele vai ser indenizado e pronto. Agora, óbvio, depois acho que é o próximo tema até, que é justamente o como eu vou fazer essa apuração dos haveres, né? Que acho que é fundamental, sim. Acho que a gente conseguiu trazer aqui um panorama bem completo da estrutura contratual, né? Ali o contrato social, as cláusulas. Agora a gente vai entrar num aspecto mais amplo da estruturação, que nós vamos falar da necessidade de um especialista para essa estruturação e depois um pouquinho da holding na reforma tributária. Então, quero passar a palavra para o Mário, que agora vai mediar aqui nosso podcast. Espero que tão bem quanto o primeiro bloco. Mas, bom, pessoal, dito tudo isso que a gente colocou na mesa aqui, na minha visão, não só o advogado, mas um contador muito competente é de extrema importância para que a gente consiga fazer essa estrutura, essa arquitetura jurídica da forma mais correta possível. Às vezes não só um contador, mas também alguém da área de finanças. Já vi alguém da área de psicologia para ajudar Hoje é os fundamental. sócios. Eu acho O que fundamental. vocês pensam sobre isso? Marco, você tem algum caso que você tenha trazido esses profissionais? Como isso funcionou? Eu fiz contabilidade com 20 anos, depois fui fazer direito. Fiz administração, parte de gestão de empresas também, mas se você pegar a soma desses profissionais, principalmente como você comentou a questão do valuation, né? Da avaliação, da apuração dos haveres. Existem conceitos que a gente precisa imaginar, que a gente precisa colocar no papel. E o que muda? Por exemplo, eu vou fazer, eu constituo uma holding patrimonial. Então eu vou lá, coloco os bens dentro daquela holding. Tá ótimo. Quando eu for fazer um balanço de determinação, e o que é o balanço de determinação? O balanço de determinação é na data do evento, então ele faleceu no dia 13 de janeiro de 2018. Então eu vou fazer um balanço naquela data. E o que significa este balanço naquela data? Eu entender tudo que aquela empresa devia, corrigido, tudo que aquela empresa tinha a receber, corrigido, o que aquela empresa tem de patrimônio. Ah, mas ela tem marca, ela tem... Tá, ok, tem algumas empresas que você ainda para falar em marca. Mas hoje, esquece, nem no valuation da Mondaran, teoria de Damodaran, fala em marca. Só se for uma Coca-Cola, ok. Mas o resto, esquece, não existe apurar a marca. Muito raro. Mas eu vou fazer um balanço de determinação daquela empresa. O que eu preciso ter? O balanço de determinação ele vai chegar num patrimônio líquido. Este patrimônio líquido vai refletir o que eu tenho de ativo menos o que eu tenho de passivo. Nesta colocação,
Se eu tenho uma empresa que ela é só patrimonial, a única coisa que eu tenho de bem são os imóveis. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que contratar um engenheiro para fazer uma avaliação daquele imobilizado, para ele chegar no valor de mercado daqueles imóveis, e aí eu vou falar, ó, o patrimônio líquido dessa empresa são os imóveis. Ah, mas eu tenho recebimento de aluguel. O recebimento de aluguel gera um caixa. Esse caixa está considerado? Não está. Por quê? Porque provavelmente todo o lucro que gerou dessa geração dos aluguéis que ela recebeu, eu distribuí de lucro. Então, qual que é o patrimônio? Ah, mas ela tem lucros acumulados. Não vai ter. Então, não adianta a gente falar, então eu vou ter que pegar, por exemplo, fazer um valuation. O valuation vai pegar a geração de caixa passada, projetar e trazer a valor presente. Então, Só tô falando de significa... fluxo de caixa descontado. Isso, é o fluxo de caixa descontado. Então, o que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer um valuation. Ele pega o que gerou de caixa no passado, o que gerou de caixa, projeta e traz a valor presente. Se aplica isso numa empresa patrimonial de imóveis? Não. Se eu estiver falando de uma empresa de participação, você Aí, ok. Sim. Por quê? Porque daí a geração de caixa Aí eu vou é o fazer, principal sim, fator. porque aí eu vou fazer a equivalência patrimonial Patrimonial. das empresas que ela, né, Baixo, controladas, subir. e aí eu vou subir o lucro, quanto que gera de caixa todas as empresas, e aí justifica eu fazer um valuation. Não justifica eu fazer um balanço de determinação. Então, e Entendeu? uma provocação. Se a lei fala apenas em balanço de determinação, quem vai definir isso? Esse que é o O problema. perito, né? No fim do Exato. dia, Não, no e o litígio- perito não pode. Porque o perito não pode, por exemplo, e isso eu já tive vários casos. Eu sou assistente técnico e perito judicial em vários casos. Um monte de casos acontece, você vai lá nos quesitos e o sócio, normalmente o sócio que está saindo, se ele identifica que o valuation é mais vantajoso, ele bota. Ah, então faça a conta no valuation. Ele não pode. Por quê? Porque o contrato social está seguindo o Código Civil. O Código Civil, balanço de determinação. Nenhum É a juiz. foto daquela Exato. data. É o que. Não, e outra, é o que foi acordado pelos sócios. Todos assinaram. Eu quero balanço de determinação. E chego na hora de sair e falo, agora eu quero valuation. Ou pior, eu já tive casos de empresa em que o valuation estava mais baixo, porque, por exemplo, participação societária. Aí distribui todo o lucro, não tem nada. nenhum ali. É. Então, o valuation dele não tinha mais necessidade e o que tinha era patrimônio para o balanço de determinação. Ah, não, mas agora eu quero que faça uma conta em um e uma conta no outro. O juiz falou, não. O que vocês definiram na regra é o balanço de determinação, vai ser o balanço de determinação. Então, a questão técnica, esse apoio, como a gente comentou logo na questão da administração, de você ter um assessor cuidando junto com você e multi-especialistas, né? Então, eu preciso ter um contador de confiança, um escritório. É engraçado, quando a gente vai abrir holding, você vai precisar de um contador. Pô, meu contador cobra R$800. Aí você fala, porra, tá de graça. Não, mas é muito, eu não quero gastar R$800 por mês. Você fala, então você não quer nada. Abre um Contabilizei da vida lá e Está faça. organizando o seu patrimônio. É isso, e eles não entendem isso. É. Ah, mas eu vou ter que pagar o ITBI. Você tem que pagar o ITBI, você vai transferir. Então, e da mesma forma que você tem que pagar os impostos, você vai pagar um ITCMD se você for fazer a transferência, a doação dos bens, você tem que fazer também uma estrutura. Você tem que ter um suporte técnico, advocatício, engenharia para casos de avaliação dos imóveis. Você precisa de vários profissionais para te auxiliar até aquela E eu empresa. vou até além, ô Marco. Aí uma pergunta para a Eric e para o Caio. Vocês já trabalharam alguma vez com um conciliador ou com um psicólogo para ajudar nesse diagnóstico familiar e ajudar a estruturar essa holding da melhor forma? Já fez isso? Já fiz. Eu já trabalhei, na verdade, assim, ela não tinha formação em psicologia, né? Mas ela é uma amiga da família há muito tempo, então ela mediou como eles gostariam de deixar, tipo, a administração, quem seria o administrador, É na uma pessoa ausência, de confiança uma da pessoa família. de confiança da família, Tá. né? Num outro caso, por exemplo, era o homem tinha centralizava todo o patrimônio e ele não gostaria que a mulher administrasse porque ela não tinha um conhecimento realmente técnico para administrar. Então, e aí ele trouxe também uma pessoa para explicar isso para a esposa, para olha, não tem nada contra, por ao contrário, eu quero te proteger e proteger nossos filhos. Então, na minha ausência, quem vai administrar vai ser um profissional X, Y, Z, papapá. Mas ele teve que trazer alguém de confiança dela
para poder dar essa notícia e explicar qual era o desenho da holding patrimonial. Ainda mais quando a gente é procurado por um membro da família e a gente Exato. começa a advogar para montar aquele contrato social. A Exato. pessoa acha que a gente está inclinado a defender aquele que nos procurou, quando na verdade a gente está Exato. advogando para a família. Exatamente. Então é interessante isso, né? Eu já vi outros casos que trouxeram outro advogado. Eu falei, claro, vamos pensar aqui, vamos fazer a 4 mãos, vamos fazer conjuntamente, mas é importante isso. Quando a gente está sendo contratado pela família, a gente está ali tentando proteger a família. Né? Uhum. Você comentou de profissionais, eu já tive caso de incluir veterinário. Jura? Por causa do Nossa, pet. Essa é inédita. Deixou o casal não tem filhos, e deixou todo o patrimônio para os cachorros. Ah, Tem, acho que 8, 9 cachorros. Só que eles são novos. Uhum. E aí, o que eles fizeram? No desenho do contrato social, óbvio que é uma holding Uhum. mais simples, Simples. mas dentro do acordo de sócios e na regra de governança dali para frente, então incluiu os sobrinhos como sendo os tutores dos animais quando eles viessem a essa é crescer. inédita, né? Essa é E inédita, aí, eu também nunca não, vi. Manda pra gente o modelo. Manda uma vez Não, pra e olha, gente. e olha até onde vai, porque aí o que aconteceu? Foi feito os instrumentos, os sobrinhos são tutores, então, você tem que ter uma casa de X tamanho para ficar com os 8 cachorros, tem que ter uma van para levar o cachorro no veterinário, para levar no pet shop, para fazer não sei o quê, e tudo isso escrito lá no acordo. E aí começou assim, até a morte dos cachorros. E aí, quando chegou na minha mesa, eu falei, uai, eu dou ré com o carro, matei um cachorro. Eu dei ré com o carro, matei outro cachorro. Então, vale isso? Aí ele, não, mas tem que ser morte natural. Eu falei, atestado por quem? Eu falei, quem vai dizer que foi morte natural? Eu viajo 20 dias, eu sei comer 20 dias, ele morre, ué. É. Então, botamos um veterinário responsável por dar o atestado de óbito de cada um dos cachorros para que possa fazer. Motivar a criatividade. Mas é O que isso. a lei e a criatividade permitem. Mas, a gente mas é aquela coisa, a essência sobre a forma, né? A teoria da contabilidade. Mas o que eu efetivamente preciso, o que eu vou colocar naquele papel. Então, vai morrer de qualquer jeito? Mas continuando, puxa pro Caio. Você já teve, Caio, um caso assim? A Érica estava falando, eu até lembrei, mas foi em outro contexto, de transição de geração. Então, é uma família que são 2 irmãos, né? E está entrando a 3ª geração. Então, foi contratada uma psicóloga, acho que é essa a formação dela, para acomodar valores, né? Porque a 3ª geração começou efetivamente a trabalhar e, obviamente, diferentes gerações têm diferentes visões sobre algumas coisas. Então, esse trabalho foi muito legal, ele ainda está em curso, mas é um trabalho que eu diria de acomodação de valores. Onde aquele filho é melhor, onde aquele outro filho é melhor, entender o que cada um, a aptidão de Encaixar cada um. encaixar cada um, evitar qualquer tipo de conflito entre os filhos até, porque alguns têm mais experiências que outros, então faz sentido que eles estejam numa posição mais sênior, ganhem mais. Sim. Isso precisa ser trabalhado com todo mundo. Outra questão, você não vai chegar sentando na cadeira de presidente. Você tem uma etapa corporativa a percorrer. Isso é natural em qualquer empresa. Então, acho que esse trabalho junto às gerações que estão vindo é importante para conscientizá-las também e acomodar valores. Legal. A formação do sucessor, né? Exatamente. Formar o sucessor para aquela Eu falo que cadeira. é um trabalho muito bonito, porque é um trabalho muito próximo, né? No escritório a gente Sim. faz entrevistas particulares com cada um dos futuros sócios. E até junto com uma consultoria, que daí sim tem uma certa noção de gestão de recursos, é especialista de recursos humanos, né? Especialista nisso, etc. E essa pessoa vai saber opinar. Vai falar, olha, Mário, eu acho que essa pessoa tem mais vocação para diretor financeiro, outro para Exatamente. diretor de operações, outro para diretor executivo. Então isso é bacana. Eu li uma vez até na biografia do Abílio Diniz, fundador do Pão de Açúcar, que quando o grupo começou a crescer muito, eles trouxeram um especialista de Harvard, se eu não me engano, pegaram um hotel, não sei aonde, levaram a família inteira, ficaram lá 2 semanas fazendo entrevistas individuais e trabalhando só para entender como seria a sucessão. Uma imersão em... Uma imersão Eu- nisso para eu- conseguir montar Eu a tenho um sucessão. cliente que foi uma briga eterna, e até que separou, acabou a holding e foi todo mundo embora. A filha bióloga e o filho músico. E aí ele queria que o filho e a filha trabalhassem na empresa. Então era exigência, óbvio, aí ele comprava os filhos, né? Ele bancava as contas do filho, dava o apartamento, dava o carro, mas você tem que trabalhar aqui na empresa. Para ter tudo isso, você tem que trabalhar na empresa. E aí, quando eu comecei a trabalhar com eles, comecei a fazer consultoria para eles, o menino chegava 4 horas da manhã, porque ele tocou a noite inteira, ele tocava em bar a noite inteira. O moleque chegava 4 horas da manhã em casa, às 7 o pai queria que ele estivesse na empresa.
E o menino não aguentava. E aí ele falava assim, não, porque ele não produz nada, porque não sei o quê. A bióloga era muito boa, ela cuidava de toda a parte financeira, ela era ótima. Mas ela tinha aquela vocação. Ela fez biologia, mas ela tinha vocação para a parte financeira da empresa. E ela Para cuidava muito bem da parte da administração. empresa. Mas o filho não. E aí eu falei para ele, ele é o dono da empresa, sim. Ele tem direito como dono, sim. Mas ele não quer trabalhar na empresa. E ele tem o direito de não trabalhar. É natural É isso. óbvio. E agora, mas eu vou frustrar a vontade do pai que o filho trabalhasse lá. Mas daí aí o psicólogo tem que trabalhar com o pai. Exato. É, E falar, pai, o seu filho não serviu para isso. eu acho que todos esses pontos a gente está falando de empresas operacionais, que ali está no dia a dia, que já tem esse conflito e que o pai está ali, né? Tentando. Agora imagina numa hold onde está todo o patrimônio da família quando o pai morre. Exato. Aí se a gente não consegue fazer nada. Exato. É isso. É interessante, né? Como a gente, como operadores do direito, a gente só vai instrumentalizar o que os demais vão desenhar. Exato. Seja Tentar o prever, né? contador, seja o psicólogo e principalmente o advogado tributarista, né? Sem querer entrar, sem querer entrar aqui numa seara que não é a da nossa comissão, mas eu acho importante, até partindo para o próximo bloco, a gente falar um pouquinho de reforma tributária, Sim. a gente falar um pouquinho de custos, porque tudo isso que a gente está dizendo depende muito da ótica tributária também. A gente fala que no direito societário a gente acaba algumas vezes operando o que o tributário manda. Porque as estruturas elas são feitas também para otimizar a carga tributária dentro do que é legal. São feitas também, às vezes, na verdade, não são feitas por causa da carga tributária, seja o custo do ITBI, seja o custo de emolumentos de cartório, para eu fazer ali uma integralização de imóvel, algo até que agora está sendo discutido no STF, etc. Mas falando de reforma, Érica, como você tem orientado hoje os clientes lá no seu escritório? A reforma tributária vai mudar muito mesmo a utilização da holding? Existem outros instrumentos societários ou sucessórios que são mais eficientes? Como você tem feito isso? Então, assim, o que tem, né? Eu acho que com a reforma tributária, muita gente disse: não, a holding não faz mais sentido, a holding não vai fazer mais sentido. Eu vejo diferente, até pela questão da tributação dos 10% sobre a distribuição de dividendos. Eu acho que eu acho que até é uma estrutura inteligente neste momento, né? Então, você constituir uma holding patrimonial neste momento, você deixa de ter um conjunto de bens na pessoa física e você passa a ter um ativo muito bem estruturado numa pessoa jurídica, né? Ali você consegue ter algumas estratégias até nessa questão da distribuição de dividendos, né? Porque aí você está ali, tudo bem, você tem diversos imóveis na sua pessoa física, tem os rendimentos de aluguéis, você passa para a holding, você vai ter esses rendimentos, continua tendo esses rendimentos, ou até você começa a fazer a questão mesmo de compra e venda de imóveis, enfim, trocar alguns ativos, né? E com essa receita, você consegue ali, tá bom, já coloca todos os filhos, como é que você distribui esses dividendos, né? Você consegue pulverizar, tentar não pagar os 10%, ou você consegue deixar na holding começar investir, né, em mais imóveis ou mesmo na troca de ativos, como eu disse. Então, acho que a holding você tem uma flexibilidade maior com a reforma tributária para ter estratégias para aquela família e conseguir. Claro, gente, a gente não está falando nada de burlar a lei, nada, tudo dentro, obviamente, da legalidade, mas eu acho que a gente precisa ter estratégias, né? Tem um Hoje espaço ali tem para um criatividade. espaço. Hoje a gente tem uma realidade. Até o ano passado a gente tinha uma realidade. Com esse ano a gente tem outra realidade. Então, acho que a gente tem que pensar nisso. E eu acho muito, né, na holding, com a reforma tributária, aquele que não pensava ainda em sucessão, começa a pensar em sucessão. Então, já vou organizar meu patrimônio para já fazer um planejamento sucessório no longo tempo aí. Não é nada curto, médio prazo, mas no longo prazo. E deixar, né, realmente aquilo estruturado, né? Às vezes, tudo bem, pensando muito, hoje eu estou sendo muito procurada pela questão da tributação dos 10%. Então, eu pago a faculdade para minha filha, eu pago a faculdade do meu filho, tá tudo saindo da pessoa física. Será que não faz sentido constituir uma holding? Porque com o rendimento dos aluguéis, eu já não posso distribuir para minha filha, para o meu filho, e eles já vão se manter. Perfeito. Faz sentido. Perfeito. Né? Então,
a gente começou a pensar em algumas estratégias, assim. Então, poxa, minha filha tem o custo de vida dela que hoje eu mantenho. Talvez ela sendo sócia da holding, ela já pode se custear, né, de Sim. forma... E é uma linha tênue, né, Érica? Você falou essa questão de distribuir o dividendo para os filhos para que eles possam custear a própria vida. Perfeito. Eu tenho visto muita discussão relacionada à distribuição desproporcional de dividendo. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo tentando cobrar ITCMD em cima disso. Aham. Né? Então, Doação disfarçada, né? doação disfarçada, a pessoa tem 1% da holding, Aham. tira 50% do lucro, não tem um propósito negocial por trás disso. Esse é um ponto que eu acho importante, tomar muito cuidado com isso. E outro ponto que é interessante, tem alguns clientes que têm me procurado tentando jogar muito custo de vida pessoal para dentro da holding. Isso tem que tomar cuidado, porque isso não é despesa da holding, né? Isso agora para ser autuado, Mas estamos aí- falando de duas coisas, né? Uma coisa é a reforma do consumo que a gente já vai entrar e outra coisa a lei da tributação dos dividendos, Isso. que é o que você está mencionando agora, certo? Exatamente. Eu acho, eu tomo cuidado, eu sempre falo também, porque aí todo mundo, não, eu vou comprar carro, não, a combustível, tudo vai ser da holding, da holding. Calma lá, não é assim. Eu acho que tem que fazer sentido, né? Mas os imóveis que estão na pessoa física e que tem reforma, tem as benfeitorias, faz sentido estar na holding e as benfeitorias, tudo, a holding vai custear. Então, assim, a gente tem que. Eu sempre sou daquela do equilíbrio, né? Eu falo, vamos ter equilíbrio. Então, vamos fazer aqui o meio termo. Tá, não faz sentido, vamos constituir a hold, vamos ver o que realmente é despesa da hold, outras coisas não, vai ficar na pessoa física, filho, filha, enfim, né? Mas mora fora, pode ser custeado, mora no apartamento, tudo isso a gente precisa entender. O que eu fui muito procurada também são os imóveis rurais, né? Você é produtor rural na pessoa física, eu vou integralizar, o imposto vai ficar mais caro na jurídica do que na pessoa física. Posso integralizar numa propriedade, reservar usufruto para mim, ser tributado como produtor rural, porque eu tenho usufruto. Né? Então, são alternativas que a gente começou a pensar com essas novas tributações, né? E com a forma que vai se dar. Então, eu acho que, por isso, voltando no especialista, que a gente precisa ter um time. A constituição da holding não é feita apenas por um especialista, ela é feita por um time. Então, é o advogado tributário, é o advogado de família e sucessões, é o advogado societário, né? É a psicóloga, se for do caso. Veterinário. O veterinário. Essa é Então, boa. e sempre o especialista, que eu sempre falo, gente, cada um no seu quadradinho, e a gente tem que pensar em tudo. Perfeito. Marco, falando agora de reforma de consumo, né? A gente está falando um pouquinho da parte tributária, a Érica estava comentando sobre a tributação dos dividendos e a reforma do consumo. A gente fala muito em holding familiar, patrimonial, que o patrimônio é composto por imóveis. Vale a pena ainda? Essa tributação vai subir mesmo? Como que você tem enxergado isso, tem orientado você com essa formação contábil e jurídica? O que a gente tem que pensar é o Instituto da Confusão Patrimonial e o próprio princípio da entidade, se a gente for imaginar, eu tenho uma pessoa jurídica e tenho uma pessoa física. A física é dona da jurídica, ok. De quem é o patrimônio efetivo? Então, eu integralizar o imóvel na jurídica significa a dona daquele imóvel é a jurídica. Existe até uma discussão de que o sócio vai ter que pagar o aluguel para a jurídica, mas enfim, tirando essa questão, mas o imóvel é da empresa, acabou. Aquele imóvel da empresa, os custos daquele imóvel estão na empresa. Então, o que acontece muito na holding familiar é que, por eu ter uma confusão, porque até então o pai mora na casa, constituiu a holding, botou a casa, botou o apartamento da praia, botou o sítio, botou a chácara, botou tudo lá dentro. Mas é tudo dele ainda. Então ele que paga a empregada, ele que paga não sei quem, e o dinheiro tem que ir para ele. Esse lucro, né, do aluguel ou qualquer coisa que seja, vai para ele pagar essas contas. A partir de agora, e aí já estou fazendo com os nossos clientes, é isso. O imóvel é da empresa, o custo é da empresa. Você vai pintar a parede, é a empresa que vai pintar. Você vai trocar o móvel, vai mobiliar, é a empresa que vai fazer. O carro está na empresa, quem vai pagar o IPVA é a empresa. Hoje não. Hoje o que acontece? Eu tenho um cliente com, sei lá, cada filho tem um carro, fica tudo na holding. Mas cada um paga o seu IPVA, Aí eu tenho que pagar o lucro pro cara pagar o IPVA. Você tem uma confusão patrimonial. Muito! Isso é muito comum. Chega a ser perigoso. Claro, porque você não separa os patrimônios, você não consegue separar o que é de cada um.
vários processos que eu tenho de dissolução de sociedade ou até questão de desconstituição da personalidade jurídica, é isso, porque você não consegue separar o que é o quê. Ah, mas o jornal da casa do cara, o jornal que ele lê chega no imóvel. Tá, então, mas quem contratou? A escola, por exemplo, que você comentou da escola, faculdade, eu tenho o caso de cliente, o filho tem 4 anos de idade. O que a gente fez? Até a declaração de imposto de renda é separada. O menino com 4 anos de idade entrega a declaração de imposto de renda. Acabou. Ele recebe a pensão do pai numa conta corrente dele. A gente abriu uma conta corrente para um menino de 4 anos de idade. Óbvio que a tutora mãe, mas óbvio. Mas abriu uma conta corrente no nome do menino de 4 anos de idade. O menino recebe naquela conta a pensão do pai e o menino paga a própria escola com 4 anos. E acabou. E a gente separou tudo. Deu uma redução tributária absurda, porque a mãe concentrava tudo nela. Deu uma redução tributária boa, ficou ótimo, e já estruturou toda a família. Então o filho tem lá, vai constituir a holding, constituiu a holding. O filho recebe, ele paga as próprias contas, ele recebe o lucro dele para pagar as... E você resolve um monte de coisa. Mas a base dali está, eu não posso ter a confusão patrimonial, eu não posso perder o princípio da entidade de cada um. Então, o consumo de hoje, a partir de hoje, as holdings e a estrutura que você vai ter que desenhar é justamente a holding se mantém, o que ela vai ter de rendimentos desses aluguéis, paga toda a estrutura dela, ou só você vai precisar ficar aportando capital todo dia lá. Porque não adianta nada também, eu montar uma holding e eu tenho que ficar aportando. Eu tenho casos de clientes que a grande receita dele é lucro que ele recebe de outras empresas. E aí ele pega o dinheiro, aporta. Aí pega dinheiro, aporta. Aí você fala, por que não bota, então, essa holding dona? Ou monta uma holding de participações, e aí aquele desenho, né? Porque aí começa a ficar enorme, né? Aí você monta uma holding de participações para participar dessas empresas, monta uma holding patrimonial e monta uma holding de controladora, porque aí o lucro vai subir e vai descer. E outra, a tributação não incide na jurídica, só incide na física. Então significa, quanto mais holding eu tiver ali, melhor. Vai ficar ainda mais comum, né? Já era mais comum, né? Para você ter ali uma entidade concentrando esses lucros, pelo menos para que em cascata aquilo chegue sem tributar. E eu suba... um diferimento tributário. Exatamente isso. Eu subo os lucros e desço nas operadoras e acabou. Então e funciona. A questão do aluguel? Estou tentando puxar um pouquinho agora aqui para a reforma do consumo, porque muita gente tem questionado isso, né? Pô, é verdade que vai subir a tributação do aluguel? Como vocês têm orientado Se ainda isso? Comparar com a física, ainda é vantajoso. Por quê? Mas aí, óbvio, né? O desenho. Como você vai desenhar, se ela receber o aluguel e pagar os próprios custos, vai reduzir porque você vai pagar sobre o líquido. Então a tributação ela vai incidir sobre esse líquido. E na física você vai pagar 27,5% direto sobre o aluguel recebido. Então, só que óbvio, tem que desenhar isso. Tem que colocar num papel, a gente monta no escritório, no estudo societário. O que eu tenho de vantagens e desvantagens? Comparar uma coisa com a outra. Perfeito. Então, ainda é vantajoso você jogar o aluguel na jurídica, sem dúvida. Só que eu preciso ter uma estrutura de realmente ter a jurídica dona do negócio e pagar as próprias contas. O aluguel fica nela. O que a gente vê hoje é o aluguel, o contrato está... Eu tenho o caso, o contrato de aluguel está no nome da física ainda. A física recebe. Você fala, cara, mas a jurídica está lá. Como você recebe aluguel de imóvel que não é teu? Perfeito. Intermediou o aluguel. Então, tem que estar. A estrutura tem que ser organizada. Eu acho que a partir de agora, não é só o cuidado na constituição da holding, mas sim na formação dela dali para frente. A formalização, toda a forma dela. Tem que seguir o tutorial ali. Exato. Tem que seguir. Não adianta começou, termina direito, né? Não adianta você constituir a holding, a gente faz o contrato social lindo, maravilhoso, coloca os bens e dali para frente não faz nada, né? Exato. Faz o serviço pela metade. Faz o serviço pela metade. Assim, e isso é em tudo. A gente estava falando de TBI, só vou voltar àquele ponto da importância até do profissional, né? O que eu pego também é que você integraliza tudo. Não, doutora, mas todo mundo fala que não precisa pagar ITBI. Não precisa pagar ITBI. É uma holding patrimonial, depois você vai ser autuado, é multa, é juros, Então, assim, aqueles também meio que nas coxas, né? E não faz...
a lição de casa. E mesmo os pedidos de isenção de ITBI que estão passando nas prefeituras, eles já dão um efeito condicional. Você tem 5 anos. Sim, Você vai analisar os 2 anos. Exatamente. A receita preponderante. E vai analisar, Vai, gente, claro que vem vai. tudo, vem tudo. E também já tive casos da Prefeitura de Campinas que aquela holding coloca casa, apartamento da praia, não tem receita nenhuma. Sim. Também já tive... Que quis tributar. Quis tributar. Defendi e ganhamos. Mas, tipo, não tem receita nenhuma. A holding não tinha receita nenhuma. Sim. Exato. Sim. Deixa eu só contextualizar esse assunto do ITBI para quem está em casa, porque isso é bem importante, que é um tema que está muito em voga agora pelo julgamento do STF, né? Hoje, a gente tem na Constituição Federal o artigo 156, que prevê uma imunidade sobre o ITBI para integralização de bens imóveis em empresas. Contudo, essa imunidade ela é condicionada se a atividade da empresa preponderante é atividade imobiliária ou não. Ou seja, de onde vem a maior parte da receita? 50% mais 1 da receita é de locação de imóveis, venda de imóveis, é uma holding imobiliária. Não vem, é de outras atividades, às vezes é um posto de gasolina, integralizei os imóveis lá para vender combustível, não é uma holding imobiliária, em regra deveria ter imunidade. Contudo, além disso ser controverso, o que o Marcos comentou aqui, que a prefeitura, você pede essa imunidade na prefeitura, em tese ela deveria dar um despacho de uma imunidade condicionada. O que é isso? Eles vão analisar nos 2 anos seguintes à constituição da holding ou integralização daquele imóvel, qual é a receita daquela empresa. Se essa receita ela veio de atividade imobiliária ou não. Então é isso que a gente está discutindo aqui e a gente pede e briga muito no judiciário porque é um custo que é muito relevante. Em Campinas é 2,7% do valor do imóvel. E aí tem uma outra discussão. Qual que é o valor do imóvel? É o valor que eu integralizei do meu imposto de renda ou é o valor venal que está na prefeitura? Sim. E aí se eu integralizo por um valor que está acima do meu imposto de renda, eu tenho ganho de capital no meu imposto de renda. Então, enfim, Sempre não sobre o cabe a maior nós, valor, societaristas, opinarmos sobre essas questões tributárias, mas isso inexoravelmente interfere no nosso dia a dia, né? A gente acaba até Muito. estudando e entendendo porque a gente tem os Muito. nossos colegas tributaristas opinando e nos orientando. Então, acho que esse é um contexto importante. Outro contexto além do ITBI, que eu vou pedir para o Caio comentar, é a questão do ITCMD, na doação de cotas. Como que funciona isso hoje? Como é na legislação ITCMD sendo um imposto estadual? Como isso funciona aqui em São Paulo? Isso vai mudar nos próximos anos? A reforma interferiu nisso ou não? Comenta um pouco para a gente, Caio, dentro do nosso campo do societário, como que isso fica? Bom, é importante a gente ter em mente que a reforma tributária é uma reforma sobre os tributos de consumo. Mas ela trouxe a reboque uma questão do ITCMD que eu diria que muda bastante a regra do jogo. Porque o ITCMD é um imposto que incide sobre doação de qualquer bem. Então, por exemplo, numa holding que o detentor do patrimônio quer doar as cotas para os filhos, vai incidir em ITCMD porque é uma doação de um patrimônio, de um bem econômico. A regra em São Paulo hoje é o patrimônio líquido da empresa. Então, isso inclusive está consolidado no Tribunal de Justiça de São Paulo, enfim. A reforma tributária, lá no final, acho que são os últimos artigos, inclusive, veio bem a reboque mesmo. Ela diz que a base de cálculo do ITCMD vai ter que ser o valor de mercado. Dos imóveis todos. Dos ativos. Dos imóveis, Sim, tudo que sim, seja. sim, das Pior é participações. comércio, Das participações. Alguns é casos, mais. fundo de comércio, É. que não se sabe o que é fundo de comércio. Sim. Nenhuma legislação. Entra o ativo intangível que a gente estava falando. Aí vai ser É. outra briga também. Sim. Né? Então, assim, eu entendo que, por mais que a legislação estadual de São Paulo ainda não tenha sido alterada para refletir esse entendimento da reforma, eu entendo que a gente vai ter um impacto muito significativo nos próximos anos, com certeza, justamente pela mudança da base de cálculo. Vai ficar mais caro o imposto porque a base de cálculo vai ser maior. E a alíquota também, né? Que a eu- reforma previu a progressividade da alíquota, né? Em São Paulo já existem, acho que são 2 PLs estaduais para aumentar a alíquota, justamente trazendo a progressividade. Então, assim, eu acho que o recado que a reforma tributária traz é o seguinte: precisamos avaliar. Que era o recado que a gente conversou no início. A holding pode ser interessante, mas ela pode não ser. A gente está numa janela de oportunidade também. Sem né? dúvida. Porque tentando Esse ano- contextualizar mais uma vez, o Caio explicou essa questão da base de cálculo, e a gente tem, além disso, né, que é como, em cima do que você vai calcular esse TCMD, você tem a alíquota. São Paulo sempre teve uma alíquota fixa de 4%, tanto para herança quanto para doação. A lei trouxe o requisito de que essa alíquota fosse progressiva. Eu vi um dos projetos que falava que tem que ser progressiva, então é 0,5%, 1, 2, 3, 4. Duvido que passe. O outro que eu vi que é mais provável, iria até 16%, né? 4, 8, 16. Tem um de 2 a 8. Um de 2 a É, 8. que é o 2 a a 8, 8, que é o que tá. Então.
Rio de Janeiro, alguns outros estados você já tem essa progressividade. Então, no meu entendimento, eu tenho sido muito procurado por clientes procurando antecipar a doação de Doação. cotas Sim. esse ano aqui, né, Érica? Tenho muito Para também. tentar garantir uma alíquota mais Uhum. baixa, uma base de cálculo mais baixa, com base no patrimônio líquido, Uhum. do que deixar para fazer isso no ano seguinte. E uma outra coisa que eu até queria que você comentasse é a questão da doação limitada à isenção prevista na lei do Estado de São Paulo, que é prevista em UFESPs, hoje algo em torno de R$ 92. É, Mas é bem 2.500 UFESPs, tenho. No estado de São Paulo, a gente tem esse benefício, né? A gente pode doar para cada CPF até 2.500 UFESPs ano, né? Então, num planejamento sucessório, isso, né, lá antigamente, porque agora não sei se a gente utilizando a base de cálculo ali, que era o valor nominal, né, assim, o patrimônio líquido ali da empresa. Então, quando a gente constituía a holding patrimonial, a gente já previa esse planejamento, né, a longo prazo, fazendo as doações para os filhos nessa isenção ali, nesse limite das 2.500 UFESPs. Isso porque normalmente, né, seu valor contábil está muito baixo, que é o seu custo de aquisição, você coloca dentro da hold, o seu PL também vai continuar sendo baixo e você consegue fazer essa doação. Agora, a gente, assim, eu também fico pensando, tá, com essa nova base de cálculo, como é que a gente vai fazer o que a gente vai ter que reavaliar tudo, né? Então, assim, as holdings que foram constituídas lá atrás, que o valor no PL está baixo, como é que a gente, o custo, e a gente ainda está nessa discussão, porque a gente ainda não sabe muito Sim. bem como é que É. vai acontecer. Por isso, essas antecipações. E hoje eu até falo, gente, se está faltando muito para doar, talvez valha a pena pagar os 4%, que ainda a gente está nos 4%. Que ainda sabe a regra do jogo, pelo Que a menos. gente ainda sabe a regra do Exato, jogo. Né? Mas tem esse benefício só do Estado de São Paulo, mas hoje em dia eu não sei nem se a gente vai utilizar tanto, porque se mudar a base de cálculo, a gente já Vai diminuir muito a vai quantidade de diminuir. cotas que eu conseguirei doar, Doar. justamente que eu vou aumentar a base de cálculo. Exatamente. É. Mas, assim, tem holdings que eu constituí lá, 2010, que a gente conseguiu fazer toda a doação com 4, 5 filhos e já doamos Resolveu tudo. tudo. Tá? Não pagou nada de Não pagou nada de TCMD. Tá lindo, maravilhoso. A gente teve economias, assim, maravilhosas. Mas eu acho que mesmo assim, mesmo com a mudança da base de cálculo, a mudança do ITCMD e tudo mais, eu ainda acho que, óbvio, depende de cada estrutura, mas ainda vale a pena você pensar em uma constituição de holding e transferência em vida do que você esperar um inventário Claro. Também acho. para se matarem lá os Eu filhos dentro do também inventário. concordo. Fora a governança, essa questão de economia. Exato, né? exato. É, Mas aí, sem óbvio, dúvida. parte lá daquela primeira conversa que é por que eu estou constituindo? Se eu estou constituindo só para fugir de imposto, esquece, nem faça. Exatamente. Mas se eu estou constituindo para realmente eu organizar meu patrimônio, dar gestão para esse patrimônio, criar governança, criar uma organização de administração desse patrimônio, aí justifica. Perfeito. Então, acho que isso não foge ainda. Bom, gente, eu sou fã da holding patrimonial, né? Porque eu acho que você estrutura, você deixa a última vontade ali do patriarca, ele já resolve, a gente tem milhões de conversas. Não que não vai ter problema no futuro, mas eu acho que a gente consegue mitigar muitos Sim. Com certeza. muito. E deixa uma coisa organizada. Sim. Quando a gente vai no inventário, né? E tá lá. Ai, nossa, eu só tenho um contrato particular desse imóvel. Nossa, não passei escritura. Nossa, não tenho isso. Ai, aqui tem uma desapropriação que ninguém Já é sabe. uma Tem não sei o oportunidade quê. para revisitar tudo isso. Revisitar Sim. tudo. Até porque a gente, quando for realizar esse trabalho, a gente vai ter que entender, vai ter que fazer uma diligência jurídica em cima disso, puxar a certidão, ver se aquele imóvel está devendo IPTU. A gente vai entender um cenário completo. Né? Então a pessoa ela já ganha um diagnóstico do patrimônio dela também. Exato, eu já peguei caso que o imóvel esqueceu, não estava nem na declaração de imposto de renda, porque era lá de 1900 e bolinha. Então, assim, a gente faz essa organização patrimonial de uma forma muito bem estruturada. Eu Sim. sou fã número 1. Você fala, ai, nossa, tenho pouquíssimos imóveis. Já coloca, tenho 4 imóveis, 3 imóveis. Coloca, já coloca os filhos, já deixa os filhos a par do que vai acontecer, como é que vamos estruturar. Eu acho assim, eu sou fã
de carteirinha da Roxo É um, Patrimonial. é um belo instrumento. É um belo instrumento. Eu acho que facilita a vida de muita gente. Eu sempre falo assim, aquela frase de caminhão, né? Conhece o cônjuge no divórcio, os filhos na velhice e os irmãos no inventário. É fato. É isso. É fato, gente. Infelizmente, o bem maior para muita gente é o patrimônio, né? Não é a vida, é o patrimônio. Então, a gente precisa estruturar. Vamos resolver Organizar. a vida. Eu falo, tem tantos remédios, tem tanta, né? Quando a gente fala de tecnologia, de medicina, não sei o quê, tá tão moderno hoje em dia que a gente consegue remediar, por que também não remediar nesses assuntos? É um investimento, né, Érica? Até fechando esse bloco do tributário, é um investimento, como a gente viu, existe custo de TBI que está em discussão, existe custo de TCMD, existe custo de cartório, existe um custo psicológico e emocional, porque passar por isso pode ser um pouco desconfortável, mas no final do dia é um investimento. Então, seja a hold ou seja outro instrumento sucessório, realizar esse trabalho é de extrema importância. Eu acho que é isso que a gente pode concluir aqui da nossa conversa e realizar com profissionais que estejam empenhados, que entendam do assunto, que sejam especialistas no assunto, tanto na área jurídica quanto nas demais áreas que a gente comentou. Acho que isso é fato. Outra coisa que é fato é que tem muita novidade agora, o mercado inteiro vai aprender junto. A gente tem Receita Federal divulgando cartilha, a gente tem alteração legislativa que vai gerar um contencioso grande. Então, estejam bem assessorados, mas façam esse serviço, né? Busquem isso, porque só a gente, mensageiros do caos, enxergamos Não o que matem o acontece mensageiro. lá na frente. Não matem o mensageiro. Não matem o O termômetro não é o causador da febre. Então, se eu pudesse deixar um recado, o meu seria esse, tá? Meu também, gente, assim, eu acho que assim, esse bate-papo foi super gostoso, acho que, né, a gente tem trocas aqui, as trocas são muito válidas, né, as experiências, o que a gente vive no dia a dia, e achei, assim, demais realmente esse podcast, acho que a nossa comissão começou bem, né, Foi começou bom. muito bem, a gente está bem amparado, os membros da comissão são profissionais maravilhosos. Quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada, meus amigos, meus colegas de trabalho, Prazer. né? Já trabalhei com todos aqui e sei da competência de cada um de vocês. E vamos para o próximo podcast, Seja um sucesso que vai também. ser um sucesso também, né? Depois a gente vai divulgar exatamente o tema, os participantes. Mas só quero agradecer, espero que todos tenham gostado. Muito obrigada. Muito bom. A gente que Obrigado. agradece. Muito obrigado. Foi bom. perfeito. Finish.